Olá, começa agora mais um Duas na Tri. E olha, nessa edição nós vamos falar sobre psicomotricidade. Essa ciência está relacionada a uma concepção do movimento interligado às interações cognitivas, psíquicas, motoras e sociais dos indivíduos, Malu. Ô, Silvia, parece complicado, né, tudo isso, mas essa prática ela já vem sendo usada no ambiente escolar. Educadores, médicos e psicólogos defendem que a técnica seja usada nas instituições de ensino para auxiliar o desenvolvimento infantil. Muito bem, e para conversar sobre esse tema, nós vamos falar aqui com a Lara Loureiro Weitzel Chiminazo, que é terapeuta no Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação e vice-coordenadora do curso de psicomotricidade que o Instituto mantém com a Unip, a Universidade Paulista. Lara, tudo bem? Obrigada aqui pela sua participação. Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. Muito bem. Lara, eu quero começar te perguntando o conceito, né? O que significa psicomotricidade e como ela surgiu como ciência? A psicomotricidade, ela surge como ciência depois da Segunda Guerra Mundial, na França. A gente tem relatos do uso da palavra anterior a isso, mas como ciência, ela surge na França. Ela vem ali da cadeira da psiquiatria, né, dos estudos ali dentro do Hospital Henri Roussel, da França, e através, começou a se estudar sobre a ligação que existe entre o corpo e a mente, principalmente, e se percebeu isso nos amputados de guerra. Então, eles perdiam partes ali do corpo, ou movimentos de alguma parte do corpo e continuavam sentindo coceira, dor, né? Que a gente chama hoje em dia de dor do membro fantasma. E a partir disso, dois grandes psiquiatras, que foi o doutor Julio de Arruria Guerra e a doutora Gisele Subirán, começaram a criar ali qual que seria, né, essa relação entre o nosso corpo, a nossa imagem do corpo que a gente projeta, vivendo esse corpo ao longo da infância, da vida adulta, né? E qual é a relação dela com o gesto de uma maneira tão intrínseca que quando a gente, por exemplo, perde o movimento, a gente continua sentindo, né, características desse movimento que a gente fez durante anos. Foi aí que nasceu a psicomotricidade. Então, ela começa na psiquiatria e, num determinado momento, ela migra da psiquiatria e se faz como ciência. E a gente pode explicar a psicomotricidade justamente, você falou super bem, nessa tríade, né? Que o próprio nome já diz, entre o que é afetivo, né? Esse psico, a nossa afetividade, o motor, né? Essa motricidade, esse gesto que vem carregado de não só de questões de coordenação motora, mas também de afetividade, né? O gesto é isso. Diferente de outras áreas que também trabalham com a questão motora, a psicomotricidade ela procura entender o gesto carregado de toda essa vivência corporal, desde a parte afetiva até a parte cognitiva. Ela busca sempre, a gente fala que ela busca um gesto que seja coeso e harmônico, o mínimo de gasto de energia e principalmente autorregulador, que a gente consiga trazer um gesto para fazer um movimento da maneira mais organizada possível. Então, é uma ciência que começa aqui no Brasil há mais de 40 anos, mas ela só foi reconhecida como profissão em 2019, depois de muitos anos aí de luta, a gente conseguiu reconhecer como profissão. E é uma ciência, a gente fala que é a ciência do futuro, porque ela trabalha sobre o indivíduo de maneira muito global, ela se preocupa muito com esse equilíbrio que é psicológico, né, afetivo, emocional, né, cognitivo e motor. Lara, você deu aí uma explicação, né, uma abertura, lembrando, né, a psicomotricidade, ela veio inspirada lá nessa época de guerra, dos homens que chegavam, às vezes sem braço, sem perna, e continuavam sentindo isso. O que eu não entendi muito bem é assim, essa aplicação no contexto, né, eu queria que você explicasse no contexto do desenvolvimento. Como que é feito isso? É a criança que tem problema ou qualquer criança? Não entendi.
A gente tem duas áreas, né, da psicomotricidade. A gente tem a área educativa e a área da reabilitação. Dentro da área educativa, a gente fala que a área que o psicomotricista está mais dentro das escolas e dentro dos institutos de estimulação. Então, não necessariamente ele vai agir sobre crianças que tenham alguma limitação ou algum tipo de necessidade, né, especial. Muitas vezes ela vai trabalhar para otimizar mesmo o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente percebe dentro do âmbito educativo? Hoje em dia, a gente já tem muitos profissionais que trabalham dentro das escolas, de berçários, justamente estimulando o movimento, proporcionando para as crianças o máximo possível de vivências corporais. Para quê? Para que elas consigam organizar toda a parte tônica corporal e isso facilite, né, o processo de aprendizagem formal. Então, o que a gente percebe? Que hoje em dia as crianças não têm mais o mesmo recurso corporal que tinham de antigamente, por conta das limitações mesmo sociais. Antigamente as crianças eram criadas de maneira mais solta, elas tinham mais ambiente para correr, para brincar, elas brincavam com esse equipamento corporal de maneira muito mais frequente, né? A própria alfabetização, antigamente, começava mais tarde, né? O processo formal da escola. Então, essas crianças brincavam, corriam, e aí elas trabalhavam todo esse equipamento corporal, que hoje em dia a gente fala muito na questão que são os pré-requisitos para a alfabetização. Então, trabalhar não só a noção do corpo, mas entender frente, trás, lado, dentro, fora. A gente trabalhava isso corporalmente. Então, quando a gente ia para o papel, a gente já tinha feito todo um inventário ali, né, físico, né, concreto, das transcendências que a gente ia fazer para o papel. Então, a chance da gente ter ali qualquer problema dentro dessa alfabetização era menor. Hoje em dia, a própria criação atual, né, como a nossa sociedade se reorganizou, né, depois, e aí a gente tem todo um contexto histórico com isso, o que a gente percebe? Que as crianças vão para a escola muito mais cedo e começam um processo de alfabetização muito mais cedo. Só que elas não trabalharam esse corpo, elas não vivenciaram esse corpo de várias maneiras, elas não brincaram com esse corpo. Hoje em dia a gente ainda tem a questão da tela, né, do computador ali, dos dedinhos, né, o tempo inteiro ali, e aquele corpo não é trabalhado. Então, hoje em dia, algumas escolas já têm esse profissional lá dentro, justamente para propor dentro ali do currículo, né, propiciar para essas crianças essa vivência corporal e estimular. Por quê? Essas crianças que não trabalham esse corpo, não vivenciam esse corpo, elas têm maior chance de terem problemas de aprendizado. Isso vai se reverter, né, em vários processos, em vários períodos ali dentro do processo escolar. Então, a gente tem esse enfoque da psicomotricidade e a gente tem o enfoque da reabilitação, que é o enfoque clínico, que aí a gente tem a psicomotricidade desde os bebês, por exemplo, prematuros, que acabam nascendo, né, antes do tempo ali, às vezes até com baixo peso, né, dependendo da característica do parto, e precisam de uma estimulação maior para fazer uma idade que a gente chama de idade corrigida, ficar com a idade cronológica. Então, aquele pequeno atraso que eles não vivenciaram lá na barriga da mãe, eles conseguirem, né, através da estimulação também, mas dentro do ambiente clínico, correr atrás do desenvolvimento normal. E aí a gente tem também a psicomotricidade para as crianças que têm algum tipo de síndrome, né, algum processo, né, uma questão neurológica, e a gente tem desde a paralisia cerebral, encefalopatia crônica não evolutiva, as crianças que têm o transtorno de déficit de atenção, né, hiperatividade, as que estão dentro, né, do transtorno do espectro autista, o TEA, né, que a gente escuta bastante atualmente. Então, a gente tem todas essas, a psicomotricidade auxiliando essas crianças, né? Tem também, dentro do ambiente clínico ainda, as crianças que chegam por alguma questão mais ligada a transtornos de coordenação, então, dispraxias, disgrafias, também transtornos de aprendizado, a gente tem bastante, né, desde
dislexia, descalculia. E, por fim, a gente tem aí os adultos e os idosos, que hoje em dia é uma área pouco conhecida ainda no Brasil, mas que, por exemplo, na França, em outros países, não citando um país europeu, mas aqui do nosso lado, o Uruguai, tem um trabalho de gerontopsicomotricidade, trabalhando com os idosos há muito tempo e muito consolidados, justamente para a gente prevenir os problemas que vêm com o envelhecimento, né? Os problemas de equilíbrio, as quedas, né, constantes, né, que às vezes o idoso vai ter por um problema não só muscular, mas também a questão da orientação espacial, todas essas outras questões. E aí a gente entra nas pessoas que tiveram algum tipo de transtorno neurológico, AVC, Alzheimer, né, ou Parkinson. Então, a psicomotricidade nesse âmbito de reeducação, de reabilitação, ela tem um enfoque muito amplo. Ela vai contemplar aí todas essas faixas etárias. Que maravilhoso, hein? Nossa, muito interessante. Agora eu queria, então, já que a gente está uma profissão nova e eu queria trazer o assunto mais para perto da gente, Laura. Então eu queria que você me ajudasse, por exemplo, me desse um caso da clínica, né? Ou algum caso que te surpreendeu. Pode ser lá no desenvolvimento, pode ser mais adulto, alguma coisa para a gente jogar mais luz sobre esse assunto e para as pessoas que estiverem nos assistindo poder compreender realmente a função da psicomotricidade. Por exemplo, às vezes é muito comum chegar lá no nosso consultório a criança com queixa de escrita. Ah, a letra é feia, ele é lento para escrever, a letra é desorganizada, né? E quando a gente vai avaliar essa criança, às vezes ela não se encaixa em nenhum problema neurológico ou numa síndrome. O que ela tem muitas vezes é o que a gente fala de um transtorno tônico. E essa é a grande área que a psicomotricidade ajuda, porque não necessariamente você precisa ter um diagnóstico para você conseguir trabalhar. Como ela é muito ampla e ela vai ver esse ser humano dentro desse aspecto, dessa tríade, né? Afetiva, cognitiva e motora, às vezes a gente vai ter lá um problema que é tão corriqueiro, né? Às vezes a mãe fala, vou botar no caderno de caligrafia, faz lá o caderno, a letra fica linda, aí tira do caderno, a letra fica feia de novo. E a gente explica, não adianta, vai ficar esse massacre com a criança, e não é. Às vezes a questão é uma questão de praxia, de coordenação, às vezes é uma questão de tônus, isso é muito comum. A gente tem tido muito, em função dessas crianças que não vivenciam esse corpo, a gente tem tido muitos distúrbios tônicos. Então, é aquela criança que é hipotônica, que é um pouquinho mais molinha, sabe? Assim, Sim. Que a gente brinca que fica derretendo na cadeira quando está prestando atenção na aula. E a gente percebe, muitas vezes, que Ixi, as crianças aqui de casa. Faz parte. E a gente percebe, muitas vezes, que isso vai atrapalhar diretamente em toda essa coordenação. E aí a gente higieniza essa parte tônica, a gente melhora esse tônus muscular e a criança supera um problema de escrita. E a gente, às vezes, nem pega no lápis. Não vai uma vez para o papel. A gente trabalha esse corpo, toda essa parte de ajustamento tônico, andar na corda, andar em ponte, fazer circuitos, rolar, rastejar, trabalhar, né, com bolinhas de vários tamanhos. E ela não foi para o papel. E a letra fica boa. E a mãe fala, nossa, mas vocês não trabalharam. A gente filma as sessões, fala, mas vocês não trabalharam no papel, ela não escreveu. A gente fala, não, porque a letra ela é fruto dessa organização corporal. A partir do momento que você organiza esse corpo, ela fica perfeita. Então, são essas pequenas, às vezes, que a gente encontra, né, no consultório, que são corriqueiras, parecem corriqueiras no nosso dia a dia de psicomotricista, mas ainda são muito desconhecidas para os pais, né? Então, às vezes, o pai acha que o problema é de escrita e não é. E a gente tem Lara, muito corriqueiro. Eu estou muito impressionada, perdão, com esse relato aqui seu. Por quê? Porque olha só que importante isso para quem está acompanhando o nosso programa de hoje. Muitas vezes, né, a gente sabe que a gente está vivendo novos tempos e que as crianças, a gente até brinca que as crianças já nascem sabendo, as crianças já são digitais,
nós ainda somos um pouco analógicos, mas elas já nascem sabendo e digitais. Só que você colocou aqui uma coisa muito importante, quer dizer, muitos problemas que os pais têm na hora da alfabetização podem ser o fato da criança não brincar. Quer dizer, esse início, a gente não pode quebrar etapas, cortar etapas. As crianças têm que brincar. Isso é uma grande função também das escolas, né? A gente vê no objetivo a importância que eles dão justamente por esse desenvolvimento corporal, né, Lara? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar aqui bem destacado, viu? Sim, hoje em dia a gente já tem, por exemplo, como centro formador de psicomotricistas, né? Então, a gente tem essa parceria com a Unip na pós-graduação, né, em formar psicomotricistas, e a gente percebe que boa parte dos nossos alunos vão para a área educacional. Então, trabalhando diretamente nas escolas, justamente propiciando para essas crianças esse desenvolvimento, né? Então, a gente... eu brinco assim, quando eu comecei como psicomotricista, eu falava muito para os pais, assim, não tinha filhos ainda, eu falava muito para os pais, não, tem que deixar a criança brincar, porque tem que ter o tempo para brincar, etc. E a gente percebe que não é só uma questão dos pais, é uma questão social mesmo. Hoje em dia, a nossa sociedade busca ganhar tempo, o tempo inteiro a gente quer que a criança já saia da escola formada em 3 idiomas, se possível. E a gente esquece que, para isso acontecer, ela precisou ser criança antes, ela precisou brincar. O brincar é que vai dar todas essas possibilidades, não só corporais, mas afetivas. Quando ela brinca, ela perde, ela compete, ela se frustra na brincadeira, ela faz resolução de problemas, ela cria personagens, ela faz de conta. Na verdade, são as características que, às vezes, lá no mercado de trabalho, a gente fala que, às vezes, o indivíduo super bem formado não tem, né? Que é o trabalhar em equipe, é a resolução de problemas, ter uma coisa que a gente valoriza muito na psicomotricidade, que é o equilíbrio tônico-emocional, que é conseguir manter-se ali, apesar de todos os problemas, dentro de um padrão de normalidade operacional. Né? Então, conseguir ali jogar fora, entender o que tem que usar naquele momento de recurso mesmo, não só afetivo, mas corporal. Né? A gente perdeu isso ao longo do tempo, essa leitura corporal, né, que a gente percebe do outro, saber se quando você chega no ambiente, você está agradando, não está agradando, se aquela pessoa está brava, não está brava, essa leitura corporal, né, essa comunicação não verbal, a gente tem que estar perdendo, em parte porque as crianças não brincam como deveriam brincar, como era antigamente. Então, essa função do brincar, lúdica do brincar, é muito importante. E essa é uma das preocupações que a gente tem agora, né? Com a questão da pandemia, né? Com as crianças terem ficado privadas aí da questão social, que em boa parte, hoje em dia, é na escola que acontece, né? Então, essa é uma outra preocupação. A gente tem feito fóruns de encontros entre psicomotricistas do mundo inteiro para debater essa questão. Como vai ser? Né? Como que a gente vai conseguir ajudar essas crianças que, em tese, ficaram aí quase um ano sem a questão social, como era, né? Como vinham tendo antigamente na escola. Então, essas são algumas preocupações, a gente brinca que é o passo para amanhã, que a gente ainda não sabe responder como vai ser. Mas todas essas questões estão interligadas. Eu falo, às vezes, para os pais, mais importante do que seu filho falar mandarim aos 10 anos de idade é ele saber amarrar o sapato. Porque boa parte não sabe aos 10 anos de idade dar o laço. Então, não adianta de nada. Porque isso aqui é o inicial da coordenação motora, que ele vai precisar em várias outras coisas, principalmente na letra cursiva. Então, não adianta, às vezes, a gente impor para a criança algumas coisas, mas também não dar o subsídio para ela treinar. Aí, quando a gente fala muito para educador sobre a questão dos pré-requisitos para a alfabetização, uma das coisas que a gente fala muito são essas atividades de vida diária. Escovar o dente, pentear cabelo, se vestir, que a gente percebe hoje em dia que muitas crianças não sabem fazer. Ou se fazem muito lentamente, não tem o automatismo na ação.
porque justamente não fazem. A correria do dia a dia faz a gente vestir o filho, ou a babá vestir o filho, para ir mais rápido, para não perder tempo, porque está tudo agendado, porque a criança tem um horário, porque os pais têm muito horário. E com isso, a gente vai pulando essas etapas. É o que você falou, a gente vai pulando etapas que a gente vai perceber mais para frente. E vai aparecer lá na alfabetização ou depois, né, no pós-alfabetização. Ô, Lara, eu queria pegar, vamos dizer, a Silvia tocou no assunto das crianças e eu queria estender isso um pouquinho mais para as pessoas de média idade, né, que estão trabalhando e nessa pandemia, né, o número foi maior ainda, e depois entrar nos mais velhos e tal. Mas eu queria, antes, puxar um gancho para o corpo. O que o corpo lê da gente? O que faz o corpo? Como é que ele entende a gente? Porque eu achava que era tudo outra coisa. Achei que o corpo estava aqui porque estava aqui. Que era cuidar, fazer ginástica, está tudo bem. Mas o que você está me dizendo, ou está nos dizendo, claro, é que tem tem uma filigrama aí que eu preciso entender. Então, eu queria entender o que o corpo quer dizer. Sim, a gente tem as mímicas corporais, né? Então, a gente tem ali todo, né, a ginástica do nosso corpo que a gente transmite. Eu falo às vezes para os alunos, se eu chego no curso de cara fechada e ombro, né, duro, vocês vão falar, meu Deus do céu, hoje a Lara não está num bom dia para dar aula, alguma coisa aconteceu. Nossa, ela brigou com alguém, ela está com algum problema em casa, e aí vão suposições que a gente faz automaticamente pela leitura corporal. E cada um tem a sua característica corporal. O que a gente pensa, a gente fala que cada um tem o seu tônus, a sua carapaça corporal. Você vai aí construindo ao longo da sua vida, pelas suas vivências. Não só vivências físicas, esportes e etc., mas também vivências emocionais. Né? O corpo carrega aí toda a sua vivência, né, do que você passou aí em tese na sua vida, para se tornar a pessoa que você é, certo? Então, carrega as características da sua personalidade. Pessoas mais agitadas costumam ter características, né, físicas de pessoas mais agitadas e vice-versa. Só que, junto com isso, a gente tem um padrão ali de normalidade, né? Então, essa questão tônica é muito importante. Todo mundo tem o seu tônus, que é o que a gente chama de eutonia. Só que a gente tem um padrão de normalidade. Algumas pessoas estão muito abaixo desse padrão, que são essas questões mais de hipotonia, que são as pessoas que estão o tempo inteiro com aquela postura, aquele eixo corporal em C, curvadas, né, que passa para os outros uma postura de deprimida, de pouco aberta, né, as mudanças ali, né, as novidades, as questões do dia a dia, o enfrentamento, né, do dia a dia, e a gente tem o oposto, as pessoas que estão o tempo inteiro rígidas, né, em contração muscular exacerbada, né, que passa para a gente que aquela pessoa é mais inflexível, ela é mais rígida no pensamento, ela é mais brava, muitas vezes, né, que está com aquele eixo corporal mais aberto, né, e a tensão maior aqui na região escapular. Então, a gente tem que trabalhar esses opostos tônicos, porque é um desgaste desnecessário do seu corpo. E o que é muito comum e é pouco, muitas vezes pouco divulgado, é que esses opostos tônicos, eles trazem um prejuízo muito grande na questão atencional. Porque o seu corpo inteiro tem que ficar fazendo ajuste postural. Seja porque você está em hipotonia e você não cair ali da cadeira, né, e conseguir manter o eixo corporal, ele tem o tempo inteiro que fazer contração a mais, ou seja, o oposto, que você está gastando uma tensão desnecessária quando você poderia estar não ocupando esse espaço no cérebro para fazer outra coisa. Geralmente é para prestar atenção. Então, essas questões a gente tem que prestar também atenção, porque agora que a gente está em home office, o que eu percebo é muita gente, esses adultos, muitas vezes se queixando, já estou muito cansado. Não só por causa da carga horária que aumentou, a gente não tem mais aquele período, eu brinco que assim, antes a gente pegava o carro, acabou o trabalho, né? Vai para casa, com a chave, agora não tem mais isso. Não só por isso, pela jornada dupla que a gente acaba passando, né? Porque também virou professor, virou um monte de coisa dos filhos, né? Junto.
mas também porque a nossa postura está inadequada. E essa postura inadequada, ela vai tendo um custo ao longo do tempo, né? E esses custos, a gente fala assim, o cérebro, ele é muito refinado, ele tá ali para o gasto mínimo de energia, porque do seu corpo, o que gasta mais glicose, né, que é o nosso alimento, né, corporal, é o cérebro. Ele gasta mais oxigênio, ele gasta tudo, então ele também envelhece mais rápido. Porque toda vez que a gente consome muito oxigênio, a gente está tendo oxidação, então ferrugem, né, em outras palavras. Então também é o que vai gastar mais rápido. Então a gente precisa pensar nisso, né, nesse estresse que a gente está passando no cotidiano, em criar ali, né, escapes. E a psicomotricidade também trabalha nesse sentido. A gente trabalha muito com os adultos, não só nessa melhoria do tônus e do equilíbrio de uma maneira geral, mas a organização do pensamento. Então, organizar as tarefas do dia, cumprir essas tarefas de acordo com o que você consegue cumprir naquele dia, todas essas questões de planejamento mental. E também, uma coisa que é muito importante é a relaxação. Então, a relaxação é o ato de relaxar. A psicomotricidade não trabalha o relaxamento, que alguém vai lá e te faz uma massagem, você não tem que se preocupar em relaxar. A psicomotricidade trabalha o ato de relaxar. Então, o ato de você pensar no seu corpo, onde estão os pontos de tensão, e através de técnicas, relaxar o corpo. Isso é muito importante, porque quando a gente passa por esses períodos de estresse, é importante a gente ter esse equipamento, ali, essa caixinha de ferramentas com possibilidade para voltar esse equilíbrio tônico emocional que está sendo perdido. Ô, Lara, eu acho que, depois dessa aula que você está dando aqui para a gente, não sei se a Malu concorda comigo, mas todos nós precisamos da psicomotricidade, não é? Todos nós precisamos, porque... Hein, Malu? Porque ela está dando uma aula de que a gente tem que ter essa conscientização do corpo, né? É muito importante isso em qualquer idade. Sim. Silvia, já estou indo, Lara, já estou indo para a clínica amanhã de manhã, avisa lá que eu vou chegar, porque realmente eu acho que todos nós estamos precisando disso, né? É importante, sim. Às vezes a gente não se dá tanto conta, né? Só quando tem esses eventos, tipo pandemia, que sai muito do eixo, que a gente se dá conta. Ô, Lara, a gente está quase assim terminando, acho que nós temos uns 2 minutinhos só. Eu queria que você encerrasse esse nosso encontro dando uma dica para os pais, no sentido, né, da importância de reparar nos seus filhos, de ficarem atentos, né? E também nós, com os nossos, eu tenho uma mãe aqui em casa, ficar realmente atento a esse movimento que é tão importante, essa conscientização do corpo, só para a gente encerrar. Eu acho que para os pais, mais importante nesse momento, que a gente infelizmente está expondo os filhos à tela, até por quando não quer, não tem jeito, né? A gente propiciar em outros momentos, momentos de lazer, não só familiar, mas de movimento. Pensar em jogos de tabuleiro, pensar em atividades ali corporais que possam ajudar, né, nessa prevenção. E dar independência para os filhos. Eu sempre falo assim, deixar comer sozinho, deixar se vestir. Agora que está com mais tempo em casa, propiciar que eles façam essas atividades, porque elas são fundamentais para essa coordenação motora e depois para a aprendizagem. Para os idosos, mais importante, acho que nesse momento da pandemia, é manter uma rotina, porque é fundamental, não só uma rotina de exercícios, mas uma rotina mental, propiciar atividades que eles possam usar ali, né, o cérebro, não só na leitura, mas palavras cruzadas, exercícios de desafios cognitivos, para que eles consigam ali superar também de maneira mais tranquila. Muito bem, muito bem. O Duas na Tri vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação, Lara. Foi realmente uma aula e gostaria de voltar a falar com você. Né, Silvia? Assunto muito bom, né, Silvia? Opa, obrigada, viu, Lara? Obrigada a vocês. Também gostei muito de conversar com vocês. Todo mundo aí. Quem está em casa, movimento, minha gente, movimento. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa e lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente.